companheira Priscila, que é a oradora desta manhã, que vai nos trazer a mensagem. Muita paz, viu, minha querida? Bom dia a todos. Que nós possamos ter uma manhã e um ano de 2016 com muita paz, alegria, amor e muito aprendizado. Eu trouxe para a nossa conversa desse domingo de manhã um assunto que eu gosto muito, que é sobre o perdão. E aí, para ilustrar um pouquinho a nossa conversa, eu trouxe o tema da novela da Globo, Além do Tempo. Eu adoro falar de novela, o pessoal já assistiu algumas outras, porque traz uma temática que nós podemos, às vezes, conversar com o nosso vizinho, com o nosso colega de trabalho, com alguma pessoa que está próxima de nós, e que, através daquele comentário, nós podemos falar um pouquinho sobre a doutrina espírita, sobre os conhecimentos que ela nos traz, sobre o Evangelho de Jesus e como isso pode ser importante na nossa vida. Então, é uma brecha para que nós possamos, muitas vezes, levar algum conhecimento além, né, da nossa casa. Essa novela, para quem acompanha, vamos ver aqui o que é para frente, para trás. Vou imaginar que vocês nunca viram a novela, tá? Ela relata a história de vários personagens que estão ligados uns aos outros por ligações familiares, ligações amorosas, românticas, de amor e de ódio. Se passa em 2 reencarnações sucessivas. A primeira delas acontece no século... Não, volta. Aqui. No século XIX. Então, a primeira parte da novela aconteceu no século XIX, na região do sul do país. E, depois de um determinado tempo, a novela, a vida dos personagens todos passa 150 anos... E eles vão para a sua próxima reencarnação, já nos tempos atuais, nos tempos de hoje. E o que a gente percebe nessa história? Na novela, como é novela, né, as pessoas têm o mesmo nome. Isso não acontece na vida real, mas é para facilitar, né, o entendimento do espectador a respeito da trama. As pessoas continuam com o mesmo nome. E a gente vai, então, ter uma ideia de como as relações sociais, humanas, familiares, se dão através desse tempo. A gente tem aqui uma personagem, feita pela Irene Ravache, na reencarnação antiga e na reencarnação atual. Uma das coisas que a gente consegue perceber é que as pessoas não mudam muito de uma vida para outra. Mas podem mudar. Elas não mudam muito, mas podem mudar um pouco. Porque nós temos um período no plano espiritual entre uma reencarnação e outra. Algumas pessoas aproveitam esse período e evoluem, melhoram enquanto estão no plano espiritual. Algumas outras passam apenas por uma recuperação, uma atualização dos conhecimentos, daquilo que aconteceu com a vida dela, mas ela vai voltar para a reencarnação seguinte praticamente do mesmo jeito. A personalidade não muda, os defeitos não mudam, as qualidades também não. E as nossas relações com as pessoas permanecem as mesmas. Se eu tinha uma simpatia por alguém, eu continuo tendo simpatia. Se eu tinha antipatia,
eu continuo tendo antipatia. Mas o que muda, então, de uma vida para outra? O que muda de uma vida para outra são as oportunidades que a gente tem. O que a gente vai ter nessa história? Além da comunicação entre as pessoas, nós temos uma certa interferência, né? Uma certa atuação dos amigos espirituais. Mas vejam bem, como é uma novela, nessa novela os anjos estão todos vivos entre nós aqui, né? Isso porque é novela, tá, gente? Mas a doutrina espírita nos diz e nos informa que os bons espíritos, assim como os maus, podem, de fato, influenciar os nossos pensamentos. Aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente intui, as ideias que nós temos. Então, eles muitas vezes nos orientam, nos ajudam a ter bons pensamentos de como resolver uma situação. Mas os bons espíritos nunca interferem na nossa vida sem a nossa vontade. Essa é a diferença da novela, né? Na novela a gente tem um espírito bom que faz umas travessuras aí, dando pitaco, né? Mexendo na vida das pessoas. É a diferença, porque a novela tem outro objetivo. É um objetivo de diversão, de prazer, e não educativo. Né? Bom, o que é que faz com que a gente volte na reencarnação seguinte, próximo das pessoas com quem nós convivemos na vida passada? Eu estou aqui com meu pai, com a minha mãe, será que na vida seguinte eu vou vir novamente ligada a meu pai e minha mãe? O que vocês acham? O que nos une de uma encarnação para outra são os sentimentos que nós temos em relação às pessoas e, muitas vezes, a necessidade que nós temos de aprender alguma coisa. Então, o que faz com que nós venhamos juntos numa próxima reencarnação são, principalmente, amor, amizade, sintonia, aquilo que eu tenho de ligação com a pessoa. Mas não necessariamente, se nós éramos marido e mulher, nós voltaremos nessa posição. Pode voltar mãe e filho, pai e filha, irmãos, outras situações que vão nos proporcionar outros aprendizados. Porque cada vida nos proporciona a oportunidade de aprender coisas novas. E, quando a gente não aprende a lição antiga, de aprender aquilo que a gente ainda não aprendeu. Quer dizer que, se eu aprender tudo que uma reencarnação me possibilita, na próxima existência, eu vou aprender coisas novas. Mas se eu for teimosa e ficar teimando naquela lição, a lição se repete, e se repete, e se repete, e se repete. Quantas vezes forem necessárias, até que eu aprenda aquilo que eu preciso aprender. Uma das coisas que pode nos unir, além do amor, é o ódio. Amor e ódio são sentimentos que nos ligam às pessoas. Mas o amor nos une através de laços, enquanto o ódio nos une através de nós. Nós ficamos amarrados com aquelas pessoas com quem nós temos ligações de ódio. Aquelas pessoas que nós não conseguimos perdoar. Por isso, a grande importância do perdão nas nossas vidas. Para que nós transformemos aquelas ligações de ódio em ligações de amor. Por quê? Nós não vamos nos desligar daquelas pessoas. Não adianta imaginar que na próxima vida, não, vou aguentar essa, eu odeio essa pessoa, mas vou passar por essa vida e na próxima não vou vê-la nunca mais. Isso não vai acontecer. Porque as lições se repetem.
E eu vou continuar convivendo com aquela pessoa com quem eu não me dou bem, até que, em algum momento, eu mova as minhas energias no sentido de perdoar, no sentido de compreender, no sentido de entender aquela pessoa. Não quer dizer que eu vou amar de paixão, mas que eu vou compreender aquele ser, que eu vou entender as suas dificuldades e que eu vou querer o seu bem. Essas coisas são necessárias e imprescindíveis. Não tem jeito da gente ir para frente enquanto essas amarras existirem. Nessa história, vocês conseguem enxergar? A gente teve um probleminha com a tela. Se apagar aqui, não fica melhor, Elan? O que vocês acham? Melhor, vamos deixar assim, então. Vou resumir a história. Nós temos vários personagens. Eu escolhi 3 aqui mais chocantes, né, na história. Na primeira fase da história, nós temos a Vitória, a Emília e o Bernardo. Bernardo e Emília se amam. Bernardo é filho de Vitória. E eles são muito, muito, muito ricos. O dinheiro sempre é alguma coisa que a gente acredita que vai ficar na nossa mão para sempre. E a gente acredita que isso faz um diferencial entre os ricos, os que possuem e os que não possuem. Muitas vezes, em uma determinada existência, quem é detentor de muitas posses se afasta das outras pessoas, porque se acredita diferente delas. Essa mãe aqui, né, muito rica, não queria de jeito nenhum que esse filho ficasse com essa mulher. Por quê? Ela era uma pessoa simples, sem posse nenhuma, sem conhecimento, uma pessoa que tinha um trabalho braçal. E ela fez de tudo para que eles não ficassem juntos. Ela fez até programar um acidente para que essa pessoa morresse. No entanto, o que aconteceu? No dia do acidente programado, o Bernardo é que estava na carruagem, sofreu um acidente, quase morreu. E aí o que essa mãe faz? Como foi um acidente grave, ela conta para todo mundo que, de fato, ele morreu. E como esse filho está sem memória, ela interna ele num hospital. Como naquela época as pessoas tinham pouco conhecimento sobre os problemas relacionados ao psiquismo, à memória, eles acreditam que ele tem um problema mental e internam ele no hospital psiquiátrico. E ele fica lá, escondido, separado de todo mundo. Todo mundo achando que ele está morto, inclusive a mulher que ele amava. Ela acredita que ele está morto. Mas o tempo passa e elas têm, então, uma reviravolta, né, nessa história. O Bernardo foge do hospital, reencontra com a Emília, briga com a mãe. E a gente vai entender que esse ódio que existe entre eles, na verdade, é como o Chico Xavier nos diz. O ódio que julgas ser a antítese do amor, ou seja, o contrário do amor, na verdade, é o próprio amor que adoeceu gravemente. Essas relações de ódio, na verdade, eram relações de amor que adoeceram. Uma mãe ama seu filho, mas coloca ele num hospital psiquiátrico onde ele fica preso indefinidamente. O amor que essa mulher sentia por esse homem se transforma em ódio pela sogra, que não deixa ela viver aquele amor. O amor que aquele filho deveria sentir pela mãe se transforma em ódio por ela ter prendido ele por tanto tempo. Então, a gente vê que são como duas faces
de um mesmo sentimento. O ódio é um sentimento em desequilíbrio. A gente percebe que, ao longo do tempo, as situações econômicas se invertem de uma encarnação para outra. A gente tem aqui o casal romântico, né, que faz de tudo para ficar junto nas duas vidas. Só que na primeira vida, ele é rico e ela é pobre. Na segunda reencarnação, ela é rica e ele é pobre. Isso muda alguma coisa? Pode mudar. Porque muitas vezes nós parecemos humildes, pacatos, bonzinhos, recatados, porque nós não temos condições financeiras de ser diferente. A gente percebe de fato como é a personalidade de uma determinada pessoa quando ela tem poder, quando ela tem dinheiro, quando ela tem posses. Aí sim ela manifesta de fato toda a personalidade dela. Se ela for uma pessoa realmente humilde, ela vai continuar sendo humilde, mesmo tendo muito dinheiro, mesmo tendo muito poder. Mas se ela não for de fato, isso vai transparecer nas suas ações. Porque aí sim, a condição social impõe a ela outras coisas, e aí a gente vai ver o quanto ela é capaz realmente de viver conforme os seus valores. Na segunda geração, os papéis também se invertem. Na primeira história, a Vitória era mãe do Bernardo e sogra da Emília. Nessa segunda encarnação, a Vitória é mãe da Emília. E do Bernardo ela tem uma relação de parentesco mais distante. Aquele filho que ficou preso pela mãe no hospital psiquiátrico consegue ter uma relação razoavelmente boa com essa pessoa. No coração dele não ficou uma mágoa, uma marca tão grande. Mas a história dessas duas, nessa vida, também é complicada. O que acontece? Quando a Emília é criança, a mãe abandona o pai e ela e vai seguir um romance. Abandona o lar. Essa filha fica desesperada, grita muito quando a mãe vai embora, e logo em seguida, por conta do trauma, ela perde a voz e fica sem falar por 1 ano. Só que o que aconteceu? Essa mãe se arrependeu. Passado algum tempo, passado 1 ano, menos disso, ela volta para buscar a filha. Ela se arrependeu de ter deixado a filha, ela volta. Mas o ex-marido, magoado, ferido, com muita raiva dela ainda, mente para ela e diz que a filha morreu. Para essa filha, ele não falou nada. Ele dizia que a mãe nunca mais a procurou, criando novamente um sentimento de rejeição muito grande dessa filha em relação a essa mãe que a abandonou para sempre. Porque ela não sabia que a mãe tinha voltado para procurá-la. Nos capítulos atuais da novela, ela já é adulta, e ela, essa aqui, finalmente descobre que a filha está viva e quer que o ex-marido conte que ele mentiu. Mas ele ainda não contou. Estamos torcendo para os próximos capítulos. No entanto, o ódio que essa filha tem por essa mãe é muito grande. Bom, o que acontece aqui? Por que essas coisas se repetem? Quando
Quando essa nossa personagem aqui descobre que a filha está viva, ela fica muito feliz. Lembra, ela odiava a outra na outra vida. Ela não queria que o filho ficasse com ela de jeito nenhum. Mas aqui não. Ela ama a filha. Ela quer se aproximar da filha. O que mudou da outra encarnação para essa? A importância do esquecimento de uma geração para outra é fundamental. Porque quando nós recebemos na nossa família aquelas pessoas com quem nós temos desavenças, nós temos a oportunidade de criar novos laços de amizade, de amor. Quando a mãe concebe um filho, quando o pai e a mãe juntos planejam uma família, planejam receber os filhos naquele lar, quando se aconchegam os filhos nos braços, nós estamos desenvolvendo novos laços de amor e de amizade. A mesma coisa para as crianças, que dependem dos pais, do papai, da mamãe, aquele amor que ela recebe dos pais, para ela, muitas vezes, é curativo. Fecha, sara, cura muitas feridas de ódio, de animosidade, de inimizade que existiam antes. Por isso a importância da família, por isso a importância de pais e filhos estarem juntos, conviverem, conversarem, se conhecerem de fato, desenvolverem o respeito. Um dos mais importantes problemas da felicidade humana e da aproximação fraternal é o do perdão recíproco que acontece no desenvolvimento do amor através da lei reencarnacionista. Por isso que existem tantos conflitos dentro do lar. Porque é dentro do lar que estão as pessoas que nós devemos aprender a amar. E se não for nessa vida, vai ser na próxima, ou na próxima, ou na próxima, ou na próxima. Quanto antes a gente aprender a amar, mais feliz nós vamos ser logo. Quanto mais a gente protelar, deixar para depois, mais as dificuldades vão se acumulando, se adiando. Essa coisa do perdão, a gente fala, isso é uma coisa, né, que Jesus pregava, é importante em todas as religiões. Na doutrina espírita fala muito do perdão. Mas hoje em dia, o perdão está sendo estudado por várias ciências. Não é só na religião que o perdão é considerado importante. O perdão está sendo considerado por líderes políticos, por intelectuais, por filósofos, e agora ele passou a ser investigado pela medicina. Perdoar faz bem para a saúde. Vários estudos em andamento seguem a tendência de analisar a influência das emoções na nossa saúde. O que será que o sentimento de raiva, de ódio, de mágoa faz para a minha saúde, para o meu corpo? E a ciência moderna tem conseguido comprovar que perdoar livra o nosso corpo de substâncias que fazem mal para a gente. Veja bem, não é o outro que me fez mal que está sendo perdoado, é que está sendo beneficiado. Sou eu que perdoo. Quando eu perdoo, eu sou beneficiada. A minha saúde melhora. Em algumas pesquisas ficou comprovado que a raiva gera um risco significativo para a doença cardíaca. Se eu sinto muita raiva,
eu tenho maior tendência a ter infarto do miocárdio. E tem muita gente que se compraz em sentir a raiva, né? Explode, grita, faz aquela parafernália, xinga o outro, ofende o outro, e diz que não leva desaforo para casa, como se isso fosse uma vantagem. Quando, na verdade, procurar compreender as dificuldades do outro é que é uma vantagem para a gente. No estudo com adultos que possuíam pressão arterial normal, ele constatou que 5 minutos de raiva enfraquecem a nossa reação imunológica por várias horas. Num momento onde nós estamos tendo epidemia de várias doenças, por que umas pessoas pegam e outras pessoas não pegam? Por que o mosquito pica 2 pessoas, transmite dengue para as 2 pessoas, e uma fica internada no hospital tomando soro 3 dias e com sequela 3 meses, e a outra tem uma febrinha, descansa 2 dias em casa e melhora? Por conta da imunidade. Essa imunidade é a capacidade que o nosso corpo e a nossa alma têm de enfrentar as doenças, as dificuldades e todos os problemas ambientais que a gente tem. Significa que se eu me entrego ao sentimento de raiva, eu estou me entregando para possíveis doenças, mal-estar, problemas de ordem geral. Então, até por egoísmo, é bom perdoar, gente. Não perdoar é como guardar rancor. É carregar um saco de lixo tóxico conosco mesmo, prejudicando a nossa estrutura emocional, física e gerando doença num curto espaço de tempo. Então, quando a gente cultiva aquela mágoa, aquela raiva por aquilo que a pessoa fez para a gente acaba adoecendo. E o ódio, segundo a literatura espírita, reveste o perispírito de sombras espessas. Então, a gente viu que a ciência está falando que o ódio, a raiva, eles produzem substâncias ruins para o nosso corpo. E a literatura espírita está dizendo que a raiva, o ódio, a mágoa produzem substâncias escuras e maléficas para o nosso perispírito. Ou seja, realmente, né, a gente está vendo que isso faz muito mal para a gente. Tanto o espírito, perispírito, como o corpo são prejudicados com esses sentimentos. E o perdão sincero dissipa as pesadas nuvens de ódio que revestem o organismo espiritual. Ou seja, quando eu perdoo o outro do mal que ele me fez, eu me curo. Né? Recomendo a leitura, né, desse livro maravilhoso, Missionários da Luz, do André Luiz, que fala muito sobre o perdão e fala muito sobre esses mecanismos de como o nosso espírito, o nosso perispírito são afetados pelos nossos sentimentos. E como é importante a gente aprender a lidar com os nossos sentimentos. Mas, Priscila, peraí, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu perdoo. Eu melhoro. E o outro? O outro tem que, por sua vez, trabalhar as suas dificuldades consigo mesmo. Se ele fez o mal, se ele agiu contra a sabedoria divina, contra as leis divinas, a responsabilidade dele retornar para as leis divinas,
dele ressarcir o mal que ele fez, é responsabilidade dele. Não sou eu que tenho que fazer justiça. A justiça divina se faz por si mesma, porque as leis de Deus estão intrínsecas no nosso ser, na nossa consciência. A nossa consciência busca por justiça. Então, se eu errei, eu mesma vou buscar a justiça em mim. O que vai acontecer comigo, para que eu responda pelas minhas ações, sou eu que atraio para mim. Não precisa o outro me odiar. Não precisa o outro querer fazer justiça para mim. As leis divinas cuidam disso. É que muitas vezes a gente confunde o que é perdoar. Talvez seja tão difícil perdoar por conta disso. Perdoar não quer dizer que eu concordo com a coisa errada que a pessoa fez. Não quer dizer que eu concordo. Ela matou, então vou perdoar, eu concordo que ela tenha matado. Não, não é isso. Nem é concordar com a pessoa que está desatinada fazendo mal por aí. Não é falar, ai, coitadinha, ela não queria ter feito isso. Isso não é perdão. O perdão é o ato de não revidar com o mesmo mal. É não produzir vingança contra aquele que me fez mal. Permanecendo numa situação emocional melhor do que aquele antagonista da paz. Responder à ofensa com ofensa é lavar a alma com lama. Como se eu visse uma alma suja e aí, não, vou lavar. Aí eu lavo com o quê? Com lama. Vai ficar limpa essa alma? Não. Porque o rancor, realizar a ofensa, nos deixa mais, digamos assim, imundos, empobrecidos, tristes, fracos, do que sofrer a ofensa. O silêncio é um dos argumentos mais difíceis de rebater, no sentido de que, muitas vezes, não está nas minhas mãos fazer com que o outro aprenda a lição. O outro vai aprender a lição dele, não sou eu que tenho que ensinar. A não ser que seja uma criança que acabou de fazer uma arte. Aí sim, eu vou ensinar. A não ser que seja alguém, né, um jovem, alguém na minha família, que me faça alguma coisa e eu vou falar que eu fiquei magoada, eu vou explicar que eu não gostei daquilo, eu vou me posicionar diante daquilo que a pessoa fez. Nessa mensagem de André Luiz, nem castigo, nem perdão, André Luiz diz assim: Deus é equidade soberana, não castiga e nem perdoa. Mas o ser consciente profere para si as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. A nossa própria conduta é o processo, a nossa consciência é o tribunal. Deus dá a cada um de forma igual os meios de aprimoramento, mas a cada um será dado de acordo com as suas obras. É curtinho, mas é muito rico esse pedaço. Vamos ler de novo um pedacinho de cada vez. Ó. Deus não castiga e nem perdoa. Deus não nos perdoa porque Deus não se ofende com aquilo que a gente faz. Imagina se vem um bebê de 1 ano. O bebê com 1 ano está começando a andar. Aí, ele vem engatinhando assim, né? Com dificuldade de andar para o seu lado, segurando alguma coisa na mão. Vamos supor que ele venha, caia, e aquele objeto que ele está usando te machuque seu pé. Você vai achar que aquela criança fez de propósito para te machucar?
é uma criança. O conhecimento que ela tem sobre as coisas é pequeno. Deus nos olha dessa mesma maneira. Nós somos como crianças espirituais para Ele. O que nós sabemos? No momento da cruz, nosso mestre perfeito, Espírito puro, que sofreu até ser crucificado, pede a Deus: Senhor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Veja bem, se nós não sabemos o que nós fazemos, e Jesus, que é aquele Espírito puro, ainda pede a Deus, né, para que nós sejamos perdoados, que direito nós, que somos tão imperfeitos, temos de julgar aquele outro que está conosco e que erra? Será que nós também não erramos? Quantas vezes será que nós já erramos nas nossas existências pretéritas? Centenas, milhares, milhões de vezes. Se a gente for pensar em cada uma das reencarnações, é que a gente não lembra. Mas todos nós somos falhos. E o que ele está falando aqui é que não é Deus que castiga nem perdoa. Somos nós mesmos. Ó. A sentença de absolvição vem da nossa consciência. Somos nós mesmos que planejamos as nossas reencarnações a fim de que a gente pague pelos nossos erros. Não vamos imaginar que, de alguma forma, eu prejudiquei uma mãe de família, um pai de família, e, por conta disso, todos os seus filhos morreram de fome, ficaram doentes, ou se desvirtuaram. E aí? Bom, aquilo fica na minha consciência. Eu vou atrair para mim esses seres, mesmo que eles não me odeiem, eu tenho uma dívida com eles. E pode ser que eu seja mãe adotiva de 6, 7, 8, 9. Que eu seja madrinha. Que eu seja responsável de alguma forma por essas pessoas. Eu vou atrair para mim situações para que eu possa saldar a minha dívida. E nem sempre a coisa é assim: eu matei com um tiro, eu vou levar um tiro. Eu matei com uma facada, eu vou levar uma facada. Porque isso pode acontecer, mas nem sempre as coisas funcionam assim. Porque o amor lava a multidão de pecados. E muitas vezes, através dos processos de amor, a gente consegue resgatar muito melhor do que através dos processos de dor. Deus nos dá para todos os meios de nos aprimorarmos, igual para todo mundo. Chances para todo mundo, oportunidades para todo mundo. Como é que eu aproveito essa oportunidade? É que muda. E não adianta a gente querer, muitas vezes, que as pessoas ajam como a gente quer que elas ajam. Com relação à mágoa, a mágoa, ela é mais ou menos assim. É como você querer jogar uma chama ardente no outro e ficar segurando ela na mão, esperando a hora mais apropriada. Enquanto isso, quem se queima é a gente. Ou, como disse Shakespeare, a mágoa é como você beber veneno e querer que a outra pessoa morra. As mágoas e ressentimentos, né, muitas vezes, elas vão impregnando também o nosso perispírito. E elas podem projetar
transportar esse resultado dessa mágoa, dessa raiva, desse ressentimento para outras experiências, ou fora da matéria, ou na próxima reencarnação. E aí a gente tem uma história, né, na novela, sobre essa personagem. A personagem Melissa é uma pessoa bastante infantil, egoísta, mimada. E ela, com muita raiva da sua rival aqui, a Lívia, joga ela do despenhadeiro. No final, né, da última reencarnação. E, imediatamente, esse rapaz que gostava da Lívia a mata com uma espada. Ela, nessa vida atual, ela tem um processo corporal que demonstra essas duas atitudes que ela passou. O que acontece com ela? Ela somatizou aquele machucado, né, do fato dela ter jogado a outra no abismo, abriu como se fosse uma ferida perispiritual. E essa ferida, por aquilo que ela fez de errado, acabou trazendo para o seu organismo uma consequência, uma sequela física, que a gente ainda não descobriu, mas ela está sempre com uma dor que a gente vai ainda, até o final da novela, descobrir aí o que é. O que isso significa? Que muitas vezes, problemas físicos que nós trazemos nessa vida atual são consequências de ações nossas das outras vidas. Problemas que nós trazemos como forma de resgate. Lógico, devemos tratar com todas as possibilidades, tanto da medicina do mundo, quanto da medicina espiritual. E, principalmente, tentar entender que esses mecanismos são como alertas para a gente, para que nós busquemos atitude melhor no nosso comportamento. Amar o nosso próximo, fazer a nossa reforma íntima e buscar ser pessoas melhores, indivíduos melhores. Então, falando do perdão, à luz da psicologia profunda, o perdão vai ser a superação desse sentimento perturbador. Vai ser a superação das figuras de vingança e de ódio, através de uma perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar-se ferir pelas ocorrências afligentes dos relacionamentos interpessoais. Então, é simplesmente não buscar a vingança, não querer o mal daquela pessoa. E a gente vai ver que muitas vezes esse passado, né, na época dos fariseus, se fazia assim: eu pequei contra Deus, então eu vou oferecer um sacrifício, uma ovelha, um cordeiro, um pombo. E, de certa forma, muitas vezes, na vida atual, nós tentamos ainda fazer um sacrifício dessa maneira. A gente tenta comprar o nosso perdão, né, através de outras coisas. Eu faço uma coisa muito ruim. Mas, então, deixa eu ver o que eu posso fazer. Vou dar uma cesta básica para essa família. Eu não mudo o meu comportamento, continuo sendo egoísta na minha casa, com meu pai, com a minha mãe, eu sem paciência com meus filhos. Eu não mudo o meu modo de ser, mas eu acho que dando uma coisa material, fazendo um sacrifício, né, que então eu estou comprando, de certa forma, o meu perdão. Isso não acontece. Dar a cesta básica é excelente, pode continuar dando. Mas a gente precisa buscar mudar o nosso comportamento para melhor. É isso que realmente importa. E é o sacrifício dos nossos defeitos que agrada a Deus. Eu vou sacrificar a minha falta de paciência. Eu vou sacrificar a minha falta de amor. Eu vou sacrificar o meu egoísmo. Vou sacrificar essas coisas em busca de ser melhor. E não é de uma hora para outra que a gente melhora, que a gente ama, que a gente se torna menos egoísta. É no dia a dia.
Então, essa lei de amor, ela é natural em nós. Nós precisamos apenas desenvolver. E lembrar que os árbitros, né, quer dizer, quem me julga, o juiz, não está do lado de fora. Não é Deus que vai me julgar, é a minha própria consciência. Porque Deus colocou dentro da minha consciência, dentro do meu pensamento, do meu ser, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Não precisa ter ninguém olhando. Até aquilo que eu faço mais escondido, que eu tenho certeza que ninguém viu, a minha consciência viu. Eu sei. Não tem como fugir daquilo. E o nosso conceito de perdão, ele pode não estar facilitando muito, né, essa capacidade nossa de perdoar. Muitas vezes a gente acha que perdoar é ser apático com os erros alheios. Tipo, a pessoa está errando e eu não falo nada. Isso não é perdoar. Isso é indiferença. Se a pessoa está errando e eu tenho condições de me aproximar, de falar, de educar, de mostrar, eu devo fazer isso, é minha responsabilidade. Perdoar não é aceitar de forma passiva tudo que os outros nos fazem. Não é aceitar agressão, aceitar abuso, aceitar manipulação, aceitar desrespeito. Isso é indiferença. Perdoar não é apoiar um comportamento que nos traga dores físicas e morais. Quando Jesus nos diz que quando alguém nos bater, nós devemos dar a outra face, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós devemos pensar muito a respeito dessa frase. Dar a outra face significa tentar compreender a dificuldade do outro. Não significa que eu esteja condenando a repressão do mal, que eu devo deixar o mal correr solto. Por quê? Se a gente não coibir o mal de alguma forma, ele vai se alastrar, né? Se não lhes pusesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam vítimas dos maus. Eu vou fazer o quê? Dar o meu pescoço para o bandido? Não é esse o entendimento de dar outra face. O próprio instinto de conservação, que é uma lei da natureza, se opõe a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Quer dizer, eu devo me defender do mal. Eu devo me defender daquilo que está errado. Eu devo apontar aquilo que eu vejo que está errado. Não é me omitir, né, que é perdoar. Enunciando, pois, aquela máxima, Jesus não pretendeu interditar a defesa. Nós devemos nos defender. Mas ele estava condenando a vingança. Né? Ou seja, quando alguém nos faz mal, nós devemos buscar esclarecer, nos defender, orientar quando for possível, né? Aquela pessoa que está errando, que está fazendo mal. Dar uma nova oportunidade, caso seja uma pessoa próxima de nós, que está errando conosco. E não querer mal, não desejar vingança a essa pessoa. Porque senão, né, a gente vai ter assim, você dá outra face, aí você dá outra, aí você dá outra, e você não sai do lugar. Perdoar não é fingir que está tudo bem, quando não está. Se alguém está me ofendendo, me machucando, eu devo me posicionar.
É um equívoco também a gente achar que perdoar é voltar à relação do jeito que era antes. Nem sempre é possível isso. Às vezes uma pessoa que te magoou, que te ofendeu, né, fez coisas que não tem como retomar a relação que era anteriormente. É como você querer, né, depois que fez o omelete, voltar a colocar o ovo dentro da casca. Isso não é necessariamente perdoar. Perdoar não quer dizer isso. Que eu tenho que voltar tudo como era antes. As relações mudam. Perdoar não é ser conivente com uma conduta inadequada de um parente, de um amigo. A pessoa vem, te agride. Não quer dizer que você tem que aceitar aquilo sempre. Mas ter compaixão daquela pessoa e um entendimento maior através do amor incondicional. Eu continuo querendo o bem, não querendo o mal. Como a gente erra e acerta o tempo todo, eu, você, todo mundo, todo dia a gente precisa de perdão. 70 vezes, 7 vezes, todo dia, a cada dia. É perdão que não acaba, perdão que não tem fim, porque nós vivemos errando, nós precisamos sempre da bondade divina. Então, buscar, né, corrigir a nós mesmos, buscar o exercício da humildade, da compreensão e da benevolência. E o amor, o perdão, ele não se aplica só àquele que a gente considera inimigo, ele se considera aqueles que a gente considera amigos também. Ou será que a gente não tem também aquela rusga, né? Aquela coisa, aquele meu amigo me ofendeu, não quero mais. Muitas vezes não tem mesmo como retomar a relação, mas pode-se reconstruir uma relação, refazer a relação, fazer outra relação. Uma relação mais madura, mais respeitosa, por que não? E quem compartilha de alguma forma da nossa vida, né? Família, trabalho, grupo religioso, a gente está sempre pisando um no pé do outro. Porque na dança da vida nós estamos todos muito próximos. A gente acaba se cutucando, como porcos espinhos que tem que aprender a conviver em família. Não muito perto, mantendo uma certa distância, mas também não muito distante. E lembrando do Evangelho, né, para a gente finalizar, Jesus, quando Pedro perguntou, né, a Jesus, quantas vezes perdoarei a meu irmão? Será que 7 vezes está bom? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes por dia, para cada ofensa, para cada pessoa. O que Jesus quis nos dizer é que nós devemos perdoar infinitamente e sempre. Num exercício, né, de bondade, de compreensão, de entendimento, de compreensão da outra pessoa. Que nós possamos começar 2016 refletindo sobre o perdão, essa sensação boa, né, que o perdão nos traz, de libertação, de saúde, de fortalecimento de nós mesmos. Entender que as dificuldades do outro, ele mesmo vai ter que gerenciar. E se ele fez, né, cometeu erros, cometeu crimes, ele vai, em algum momento, né, se acertar com a justiça divina, porque a justiça divina está dentro de nós. Um bom domingo a todos.